Talvez esses sejam aqueles que nós conhecemos como os anjos caídos. Esses seres escolheram voluntariamente se afastarem da luz da divindade. Era uma decisão consciente e intencional de romper a conexão com a fonte divina. Só que quando eles escolhem se afastar da luz da divindade de forma consciente e voluntária, eles perderam suas essências, o que significa que eles perderam a capacidade criativa. Então, o que eles fizeram foi usar a própria inteligência e a genialidade para manipular e projetar um universo onde eles pudessem comandar e serem, digamos, eles mesmos os deuses. Mas fomos sequestrados daquele modelo orgânico para uma matriz falsa por esses deuses perturbados. A Terra era uma verdadeira pérola, um lugar de grande valor por muitos motivos. Era um centro significativo para viagens interdimensionais e intergalácticas, além de ser um dos mais magníficos berços da vida. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje vamos falar sobre quem criou a falsa matriz. Muitos se perguntam, se Deus é bom, por que Deus nos prenderia em uma falsa matriz? Isso não faz sentido. Agora, se você pensar da perspectiva de que existiam seres de consciência muito elevada que escolheram se desconectar da fonte, aí tudo isso começa a fazer sentido. Todos nós iniciamos o processo de separação da fonte para experienciar mundos, evoluir, para crescer, expandir. Em outras palavras, a fonte permitiu que partes e pedaços de si mesma se individualizassem para terem jornadas individuais em todo o cosmos e depois voltasse ao todo para se consolidar. São essas partes que nós chamamos de fractais. Todos nós somos fractais da fonte. Cada um de nós tem uma vida que contribui para a expansão de quem somos como a totalidade que chamamos da fonte infinita ou Deus. Deus, ou a fonte primordial, ou a fonte infinita, não foi criada, ela existe fora da criação. Fomos criados, por assim dizer, quando nos individualizamos da grande fonte de eternidade. Então todos nós temos um papel nesse universo. Mas nesse processo de individualização, existem aqueles seres que decidiram fazer o papel das trevas. Lembre-se que todos nós temos livre-arbítrio e temos também papéis diferentes nesse universo. Imagina-se talvez que esses seres que são originários da fonte, tanto quanto nós, eles tenham questionado a autoridade da fonte infinita, desafiando a sua posição como a fonte suprema de tudo. Eles podem ter pensado algo como, por que nós precisamos de Deus se nós somos também criadores? Podemos ser mais do que Ele, não precisamos nos submeter a Ele. Talvez esses sejam aqueles que nós conhecemos como os anjos caídos. Esses seres escolheram voluntariamente se afastarem da luz da divindade. Era uma decisão consciente e intencional de romper a conexão com a fonte divina. Eles tomaram essa decisão porque acreditavam que o caminho estabelecido pela divindade para a criação, ou seja, o processo pelo qual a fonte configurou a consciência para eventualmente tornar a ela mesma, ou seja, esse processo de ter aqueles fractais que experienciam a vida e retornam em processo de ascensão para a própria fonte, eles provavelmente achavam que isso limitaria a liberdade deles. Por isso, eles alimentaram o desejo de serem eles seus próprios deuses. Ao fazerem isso, eles entenderam que uma vez que Deus criou todo o cosmos, estrelas, sóis, luas e toda a vida, eles também poderiam criar. De fato, eles eram seres criadores. Só que quando eles escolhem se afastar da luz da divindade de forma consciente e voluntária, eles perderam suas essências, o que significa que eles perderam a capacidade criativa, ou seja, o seu canal criativo, mas eles não perderam a inteligência suprema. Só que eles se deram conta depois que, se afastando da luz da divindade, eles perdiam também a capacidade criativa, que era a inteligência suprema de criar as coisas, de criar mundos. Então, o que eles fizeram foi usar a própria inteligência e a genialidade para manipular e projetar um universo onde eles pudessem comandar e serem, digamos, eles mesmos os deuses.
Então eles pensaram o seguinte: já que não podemos criar mundos, então nós vamos usar aqueles que podem criar, ou seja, eu, você, todos que estão aqui nesse planeta. Então eu vou fazer uma pausa aqui só para explicar para vocês quem são os seres que encarnaram e que têm encarnado no planeta. Primeiro foram seres que, por exemplo, estavam aqui quando aconteceram alguns conflitos galácticos. Eles estavam fazendo pesquisas, porque aqui era tipo um campo de pesquisas biológicas, né, de seres. Eles semeavam vidas, plantas, essas coisas aqui no planeta. Depois, outros que estavam aqui vivendo no planeta, tá, de forma pacífica, porque existiam civilizações que viviam aqui. Outros que foram aprisionados nas guerras galácticas e foram trazidos para cá, tá? Então, de uma forma forçada, e a gente vai falar também dessas guerras galácticas. E outros vieram depois e se encarnaram no planeta para ajudar esse processo que nós estamos passando, esse processo de ascensão. São almas que se voluntariaram, mas tiveram que passar pelo mesmo processo de esquecimento quando se encarnaram. Mas voltando ao assunto, a fonte primária criou inúmeras matrizes que eram abundantes e harmoniosas. Mas fomos sequestrados daquele modelo orgânico, que era uma matriz orgânica, para uma matriz falsa por esses deuses perturbados. Mas o que é a matriz orgânica? É a fonte de Deus original, a consciência criadora. Todas as criações originais da fonte são uma matriz orgânica, tá? Ou a matriz divina. A matriz, nesse caso, significa realidade, tá? Então, como eles estavam desconectados da fonte, eles precisavam dominar planetas e criar seu próprio universo. Mas um planeta em particular era como uma joia da galáxia. E assim, eles sequestraram o nosso planeta e os seres que aqui viviam ou que estavam de passagem. A Terra era uma verdadeira pérola, um lugar de grande valor por muitos motivos. Era um centro significativo para viagens interdimensionais e intergalácticas, além de ser um dos mais magníficos berços da vida. Aqui habitavam seres de diversas civilizações e estrelas, e isso fazia do nosso planeta um símbolo de harmonia, pacificação e beleza incomparáveis. Esses seres, eles sequestraram nosso mundo para uma matriz falsa, e dessa matriz falsa é de onde eles tirariam o que eles precisavam, que era a energia vital. Nós, naquela época, éramos seres conscientes da nossa divindade, do nosso poder criador. Então, eles precisavam nos fazer esquecer quem éramos. Eles elaboraram um plano para que perdêssemos essa conexão com a consciência da fonte de Deus e do nosso eu superior. Nós nunca perdemos, na realidade, a conexão com a fonte, apenas esquecemos dessa conexão. Ficamos inconscientes, nos desassociamos sem ter ideia de quem éramos, o que estávamos fazendo aqui. Ficamos sem uma referência, sem nos valorizar, sem saber do poder que tínhamos de verdade. É óbvio que eles deveriam fazer uma coisa desse tipo, porque, sabendo o poder que nós tínhamos, não podíamos lembrar de quem éramos, porque nós éramos seres criadores. Então, eles nos aprisionaram e depois tiraram a nossa memória. Porque como poderíamos viver com esses seres sabendo quem eram, que eram os nossos algozes? Com o tempo nos perdemos olhando para fora em busca de um Deus, de um líder, esperando que alguém nos dissesse o que fazer, porque nós não tínhamos ideia do que deveríamos fazer aqui nesse planeta. A humanidade não sabe como liderar a si mesma, então você termina sendo liderado por outro ou outros, sejam eles algum rei, deus ou deuses. A humanidade seguiu cegamente para qualquer lugar. É exatamente isso que esses falsos deuses se propuseram a fazer. Se prepararam para guiar a humanidade, se passando por deuses. Mas tinha aí um problema. Nós não poderíamos lembrar quem somos, mas também não poderíamos perder a conexão com a fonte primordial, porque eles precisavam que nós tivéssemos alguma conexão com a fonte criadora, que nos permitisse criar, porque nós somos seres criadores. Nós somos essências divinas e temos esse poder de criar realidades. Eles não queriam que estivéssemos totalmente desconectados como eles estavam,
porque eles precisavam da nossa capacidade de criar, mas sem estarmos conscientes do fato de que estávamos criando, entenderam? Eles pretendiam deixar a população sem visão, inconsciente de seu próprio poder. Então eles implantaram uma falsa matriz, que a gente vai chamar aqui de Matrix, que é uma tecnologia de controle artificial. Com essa tecnologia, eles controlariam a nossa vida através das nossas emanações energéticas e colheriam dessas emanações as nossas energias vitais como verdadeiros sanguessugas. A Matrix é como um programa de computador mesmo, a nível espacial. E por isso a gente vai chamar aqui de IA, inteligência artificial. Mas sempre lembrando que por trás de uma inteligência artificial existe alguém manipulando. Então, eles criaram sinais de transmissão e alcançaram o nosso planeta. Na verdade, todo o sistema solar ao nosso redor, porque eles atingiram com esse programa outros planetas também, tá bom? Então, tudo foi configurado para serem estações retransmissoras desse tipo de sinal, incluindo as transmissões que vinham da Lua e de Saturno. Olhem bem, observem os anéis de Saturno e vejam como se assemelham a alguma forma de estação de satélite ali, que aqueles anéis parecem uma espécie de onda. Eu vou colocar a imagem para vocês verem como são esses anéis. Então, vocês vão observar que parecem realmente como se fossem ali anéis de transmissão de sinais. A ideia deles era bombardear nosso planeta com sinais contínuos de transmissão, que eram sinais passivos, mas eram detectados pelos nossos sentidos. As decodificações desses sinais estão em nosso corpo biológico, no nosso DNA. Lembram das manipulações genéticas, dos chips, implantes, disso tudo, eu já falei disso em outros vídeos. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição os links de outros vídeos que vocês podem assistir para complementar o que eu estou falando aqui. Mas antes de prosseguir, não esqueçam de curtir e de compartilhar esse vídeo, tá bom? Esses sinais nos deixaram em um estado mental entorpecido em nossos próprios sentidos, em que aceitaríamos ali narrativas que eram movidas pelo medo que era impulsionado para o nosso DNA, a raiva, sentimentos de desespero, e assim nós aceitaríamos o nosso próprio enfraquecimento sem ter a mínima consciência. E assim, eles organizaram uma sociedade com um sistema político, econômico e religioso, entregando aqueles escolhidos por eles para dirigirem o planeta ao longo de milhares de anos. É lógico que essas pessoas tinham afinidades com eles também. Então, toda essa energia foi e ainda é drenada, porque eles precisavam nos manter numa jaula, presos como escravos. Foi assim que nós perdemos a nossa conexão com a fonte divina, com o nosso eu superior. Fomos roubados, enganados, ludibriados, ficamos cegos por eras, inconscientes de que estávamos recebendo sinais da matriz artificial, ou seja, da Matrix, que manipula a nossa vida, e assim criou-se artificialmente a realidade que esses seres malévolos queriam que fosse criada de forma involuntária e inconsciente. Então nos perguntamos, como espécie humana, por que nos sentimos tão cansados, tão desanimados, tristes? Porque eles sugam nossa energia, eles precisam dessa energia para servir como combustível. Eles não têm nenhuma força vital, eles se alimentam de todo medo, todo pavor, raiva, ódio, preocupações, tristezas, absorvendo essas energias negativas emitidas pela humanidade. Eles precisam consumir nossa energia não apenas para sobreviver, mas para manter a sua vitalidade. Eles são pura falta de vida, incapazes de gerar sua própria força vital como nós. Então, quando você se conecta com a sua verdadeira luz, um novo panorama se revela. É como se estivesse escolhendo entre alimentar as trevas ou ser sustentado pela luz. Quando você se conecta com a fonte divina, a vida e a luz fluem livremente e proporcionam uma sensação de sustento e liberdade. E repentinamente seus sentidos despertam e você percebe que não deseja ser controlado ou guiado por forças externas. Vivemos um momento em que a humanidade começa a despertar e se reencontrar consigo mesma. E mesmo diante de tanta confusão e manipulação,
ainda possuímos a capacidade de despertar. Perante qualquer adversidade na sua vida, nunca esqueça que você não está só. Siga com coragem, mas sobretudo com plena consciência do seu poder e soberania divina, porque nem eu, nem você e ninguém nesse universo está desconectado da fonte e nunca esteve. À medida que nos conscientizamos dessa verdade, somos capazes de escolher entre alimentar as trevas ou sermos nutridos pela luz. Vamos escolher a luz, porque, deixando de alimentar as trevas, essa matrix não sobrevive. Então, eu concluo o vídeo de hoje com muita gratidão, desejando paz, amor e muita luz na vida de todos nós. Até a próxima!